Oi, aqui é a Ed, seja bem-vinda ao canal Minas Rio e hoje nós vamos fazer um croissant de torresmo, uma massa folhada do jeito que você nunca viu. Vou usar minha massa base de pão e depois vou folhar. Você vai precisar de 160 ml de leite morno, uma colher de sopa de fermento biológico seco para pães, 2 colheres de açúcar, estou usando a demerara, você usa a que você tiver, 60 ml de azeite, uma clara de ovo, a gema a gente vai usar no final. Agora você vai misturar bem e deixar descansando por alguns minutos para o fermento ativar. E ela já dá uma engrossada na massa, veja bem. E agora, gente, 3/4 de xícara de farinha de trigo integral. Eu tô usando essa farinha integral, mas se você não tiver, pode ser do farinha branca, tá? Aí mistura bem e agora vai acrescentando a farinha de trigo branca, né, aos poucos até dar ponto. Eu utilizei 3 xícaras no total. Pode ser que você precise usar um pouco mais ou um pouco menos, por isso que é bom ir acrescentando aos poucos, na medida que for pedido. Acrescentei uma colher de chá de sal rosa do Himalaia. Eu gosto sempre de colocar junto com a farinha, para ele não ir diretamente no fermento, que ele pode estragar o crescimento da massa. Mas dessa forma aí já tem a farinha misturada, então não tem problema. Aí você vai, mexendo, incorporando, para ver a quantidade certa de farinha que você vai ter que colocar nessa massa. Isso depende do tamanho do seu ovo, que utilizou a clara, né? Então, por isso que às vezes pode dar essa diferençazinha. Se você botou um pouquinho mais de leite ou de óleo, a parte líquida, aí pode puxar um pouquinho mais de farinha. Ao final das 3 xícaras, a massa ainda estava pedindo um pouco mais de farinha. E aí eu resolvi colocar em cima de uma tábua, né? E sovar ela mais com a mão. E aí ela começou a pedir mais farinha, só que eu achei que o limite seria as 3 xícaras. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma espátula e comecei a mexer como se mexe na batedeira. E aí, desta forma, assim, eu sovei a massa sem precisar colocar mais farinha. Agora deixei descansar por 1 hora com plástico filme e pano de prato. Agora vamos para outra parte enquanto ela cresce. Peguei torresmos, 100 gramas mais ou menos, e triturei aí no processador para ele ficar uma farofinha, né? Que aí a gente vai ter o sabor do torresmo, mas não esses pedaços grandes, aí vai dar para espalhar bem pela massa. E usei 90 gramas de manteiga sem sal, na temperatura ambiente, né? Quando eles falam que ela tá igual uma pomada. Não tá amolecida, derretida, mas também não tá dura. Agora, gente, passou o prazo do crescimento da massa, você pode ir abrindo, esticando com uma garrafa ou com um rolo, dessa forma, tentando fazer um retângulo. Aí, quando você abrir ela, né, já no limite para não rasgar, você vai passar essa manteiga de torresmo na metade da massa. Você põe um pouco e reserva ainda um pouco, a metade mais ou menos, para folhar outras camadas. Agora a gente está começando já a folhar, né? Quando a gente coloca essa manteiga e faz essas dobras. Então a primeira dobra aí é da parte inteira, né? Que ficou sem a manteiga. E agora, ó, vou virar para vocês verem melhor. Agora que ela tá assim, esse retângulo, você vai fazer uma dobra e outra dobra pro meio, trazendo as laterais pro meio em 3 partes. Aí agora você pode esticar ela um pouquinho, sempre tomando cuidado para não colocar a manteiga muito nas beiradinhas, porque senão ela escorre nessa hora que você vai abrir. Então é interessante você preservar as bordas sem a manteiga, deixar um pouquinho longe para você poder abrir com segurança. E olha aí, você vai esticando e vendo o torresminho, né, no meio aí da massa junto com a manteiga. Aí você vai fazer um outro retângulo assim e vai fazer mais dobras. Por quê?
Quando você faz essas dobras, gente, você está folhando. Então, você vai abrir um pouquinho esse retângulo aí. E aí, quando ele estiver assim, maiorzinho, você vai colocar o restante da manteiga com o torresmo na metade, igual fiz anteriormente, né? Preservando a borda. E agora, a gente, é só dobrar novamente. Dobrou essa parte, né? Você vai virar ela ao contrário, dar uma esticada nela, tentando não, né, deixar que a manteiga escorra. Agora você passa um plástico filme nessa massa para ela descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos. Porque com a manteiga gelada aí no meio, fica mais fácil da gente conseguir fazer os nossos croissants direitinho do jeito que a gente quer. Passado esse tempo, você esfarinha a sua bancada, tira a massa e vai abrindo ela com cuidado. Viu como que ela tá mais firmezinha? Porque ela na geladeira, meia hora, é suficiente para ela fazer essa outra textura. E aí agora é só você ir abrindo com calma, vai virando de um lado para o outro, abrindo de forma bem uniforme. E agora você parte na metade. Não ficou tão certinho não, mas também não tem problema, porque nossos croissants caseiros não tem obrigação de ficar certinho, né? Agora, se você for fazer para vender, é bom você fazer tudo bem medidinho, bem pesado, que aí fica padronizado. Aí, gente, né, eu consegui 5 croissants que você corta esses triângulos, porque os croissants no triângulo ele é mais fácil de você chegar, né, naquele formato que a gente conhece. Eu gosto de dar um piquezinho aí na base e enrolar para a ponta, que eu acho que eles ficam com as bordas puxadas, fica mais bonitinho, né? Acho que eles ficam mais parecidos com os croissants franceses. Viu? Mesmo assim, irregular, mas dá para você fazer. Aí agora estica a outra metade para a gente fazer os nossos triângulos e cortar, né? E modelar os croissants. Aí você vai, gente, deixar ele descansar aí por mais meia hora, agora já enrolado, que eles vão crescer mais, tá? Com esse fermento biológico, o tempo de descanso é importante para eles crescerem. E olha só, eles deram mais uma inchadinha. Agora eu tô passando a gema com uma colher de sopa de leite, misturei e tô pincelando tudo. Foi ao forno por 30 minutos a 200 graus. E olha que delícia, gente. Dá pra ver as folhas da massa, né? Todas aquelas dobras que nós fizemos resultam nessa massa maravilhosa aí. E dá pra ver o torresmo ali no meio, aquele crocantezinho delicioso com aquele sabor irresistível que todo mineiro gosta, mas não só mineiros, né? Eu acho que é uma unanimidade o gostinho do torresmo. Gente, peço que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e curtam. E aqui sempre terminamos com uma obra de arte. Hoje eu trouxe, representando o nosso torresmo, O Porco, de Nelson Leiner, de 1966. Esse artista paulistano enviou um porco empalhado dentro de um engradado de madeira para o 4º Salão de Arte Moderna de Brasília. A obra, uma crítica ao mercado das artes e batizada de O Porco, foi selecionada e aí Leiner questionou os critérios da curadoria em um manifesto publicado no Jornal da Tarde. Era um meta-uso da arte. Ele a usava para discutir a lógica do seu próprio meio, diz o curador na época, né, Daniel Rangel. Ele foi pintor, desenhista, cenógrafo e Leiner morreu no ano passado, em 2020, com um infarto fulminante. Ele morava no Rio de Janeiro. A postura bem-humorada e crítica de Leiner começou a ganhar corpo nos anos 60. Quando fundou o Grupo Rex ao lado de Wesley Duque Lee, Geraldo de Barros, José Rezende, Carlos Farjado e Frederico Nasser. O coletivo artístico se valia da ironia e da irreverência,
para debater as críticas dos jornais, os museus e as bienais, por exemplo. Ele tinha uma postura combativa, um certo escárnio em relação ao sistema da arte. Lehner também faz frente a questões políticas da época. Em 1969, contra a ditadura militar, decidiu fechar sua sala na 10ª Bienal em São Paulo. Ele participou da edição seguinte em 1971 e expôs a série A Rebelião dos Animais. Em 1974, com alegorias à situação política vigente. No âmbito artístico, sua importância ainda deve ser lembrada pela ruptura com os suportes tradicionais, o que já era uma tendência em movimentos fora do país. Então ele foi visionário trazendo isso para o Brasil. Muito interessante sua obra, eu convido vocês a refletirem um pouco mais. Um beijo, até a próxima!